Olá, muito bom dia, quase boa tarde para quem está no Brasil. Hoje vim aqui fazer meu exercício matinal no Parque Bellevue e resolvi abrir essa live surpresa aqui com vocês para poder a gente bater um papo assim, sem maiores preocupações, sobre o que vocês querem saber do Canadá, do Plano Canadá, como é que é a vida no Canadá. Então, enquanto eu estou aqui caminhando tranquilamente, trabalhando o meu corpo e minha mente, né? Porque fazer exercício é super importante para nossa saúde mental. Estou aqui andando no parque, vou mostrar aqui um pouco do parque para vocês, enquanto vocês vão entrando. E daqui a pouco eu começo a falar como é viver aqui no Canadá. Então, vamos vendo aqui o parque. E aí, 12 de outubro, feriadão no Brasil, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. No Canadá não é Dia das Crianças, mas estou aqui passeando no Canadá, porque hoje é o dia de folga do Lê e hoje é o meu dia parcial de folga. Eu tenho aula só às 5 horas da tarde, então estou mostrando aqui para vocês como é que é o parque. Vocês podem ver a tranquilidade. Nossa, Bia, mas não é perigoso você ficar com esse celular para fora, né? Não, gente, aqui tá tranquilo. Me conta aí, como é que tá no Ibirapuera? Tá lotado? E nos outros parques de São Paulo? Estão cheios? Da onde é que você tá falando? Da onde que você tá vendo a gente? Aqui do Canadá? Do Brasil? Me conta, bota aqui embaixo pra gente poder conversar melhor. Daqui a pouco eu vou sentar aqui pra gente poder bater um papo e tirar algumas dúvidas de vocês. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês é: no Canadá tem muita área verde, muitos parques. Então, vocês que gostam de passeio junto à natureza, ecoturismo, essas coisas aqui com certeza é o lugar para vocês. Eu, particularmente, não gosto desses passeios em meio à natureza, assim, fazer hiking, trilha, escalada, porque eu sou uma pessoa um pouco alérgica, então tenho medo, assim, de ter uma crise alérgica mais grave e ficar passando mal, que não é o que eu quero. Mas aqui tem várias opções na cidade. Aqui onde eu tô, né, é um parque, tem natureza, mas tem a pista aqui atrás, vocês podem ver. Tem a pista, então é tranquilo de andar, eu não preciso me embrenhar no meio dos matos. Risco de passear no parque, talvez mais à noite. Os ursos, né, que estão se preparando para hibernar, então estão atrás de comida, mas aqui durante o dia não tem nada. Aqui na cidade hoje vocês podem ver o céu está azul, muito bonito, mas atenção, fica uma super dica para vocês que não tem costume de morar no inverno num país de frio. Quanto mais azul o céu, mais frio é o dia. Então hoje a gente acordou aqui de manhã, estava o céu super azul, fomos olhar, estava 3 graus. Agora está 7 graus. Mas tá bem gostoso, o céu tá bom, tô só com um casaquinho, ó, um moletom, tranquilo, não precisa de muita roupa, apesar de 7 graus. Aparentemente o frio daqui é menos frio do que o Brasil. Já conversei com algumas pessoas e temos essa sensação de que o frio daqui é menos frio. Deixa eu virar para vocês, para mostrar aqui, ó. Tem umas mesinhas, ó, aqui uma senhora fazendo passeio com carrinho. Ali a gente tem uma família fazendo um piquenique. Na verdade, só sentando para se reunir, tranquilo. Aqui a parte de estacionamento. Uma senhora passeando com os doguinhos ali. Então, veja, tudo bem tranquilo. A gaivota aqui. Ó. Então, aqui é Sault-Sainte-Marie, Canadá. Certo? E lá, do outro lado do rio, esse é o rio St. Mary. Lá, do outro lado do rio, é Sault Ste. Marie, Michigan, dos Estados Unidos.
Nossa, tá vendo? Tem uma fumacinha lá? Lá tem uma indústria também de mineração. Então, o que separa o Canadá, que é aqui onde eu tô, do Canadá dos Estados Unidos, então aqui onde eu tô é Canadá, lá do outro lado do rio é Estados Unidos. Então, o que separa os dois países é esse rio, o rio Saint Mary. E, obviamente, né, se você quiser cruzar para os Estados Unidos de carro, tem como. Não tem como cruzar a pé e a nado é proibido, tá, gente? Então, se você quiser cruzar para os Estados Unidos, lá no fundo, ó, vou fazer um zoom, tem uma ponte. Então, lá é a ponte que a gente passa de carro para cruzar do Canadá para os Estados Unidos, tá? Deixa eu dar um zoom de novo. Lá, essa coisinha branca aqui é a ponte, tá bom? Então a gente passa de carro, tem uma taxa de pedágio que é $5, 5,40 canadense e $4 americanos, né? Porque o americano é mais caro que o canadense. Então aqui a gente vê, ó, as famílias fazendo seus passeios, idosos, passeando com os cachorros. Então assim, tudo bem tranquilo. No inverno, mesmo com aqui tudo cheio de neve, a gente vê muita gente passeando porque eles limpam aqui o meio onde tem asfalto, eles limpam, então é bem tranquilo, não tem roubo, não tem sequestro, não tem assalto, não tem nada disso, tá? É um parque bem limpo, bem tranquilo, em que a gente pode simplesmente deixar o carro, às vezes as pessoas vêm, ficam dentro do carro mesmo, e aproveitar o dia. Depois, lá no fundo, eu posso mostrar, tem uma parte de parquinho para criança, e para cá a gente vê que tem a parte de caminhada dos adultos. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês uma curiosidade. Para quem diz que no Canadá não tem fruta, ó, vê se dá para ver aí, vou chegar pertinho. Isso aqui é um pé de cranberry. Ó as frutinhas, tá vendo? Cranberry. Bia, isso existe? Existe, ó, cranberry. É muito utilizado no Brasil, tem muito suco de cranberry. E é principalmente utilizado para o pessoal que tem muita infecção urinária de repetição. O suco ou chá de cranberry tem uma função bactericida e bacteriostática, por isso dizem que diminui a infecção urinária, o risco de infecção urinária. Então, o pessoal aí que faz nefro e urologia costuma prescrever uma terapia adicional para os principalmente idosos que fazem infecção urinária de repetição, tá? Ó, aqui um pai passeando com a filhinha, tudo muito tranquilo, muito de boa. Vou sentar aqui para a gente poder bater um papo e eu falar sobre algumas curiosidades que a gente vê aqui no Canadá. Então deixa eu virar aqui. Essa noite fez bastante frio e tem algumas regiões aqui tiveram geada já. No norte aqui de Ontário já teve neve alguns dias, tá? Mas foi pouquinho. Tem uma previsão de neve aqui para nossa região antes do Halloween, que é 31 de outubro. Então tem essa previsãozinha de neve. Um senhor aqui super empolgado aqui atrás, correndo. Mas por enquanto temos dias bons, a temperatura média esses dias aqui tem dado 7 graus, de manhã um pouco mais frio, depois vai esquentando. Hoje a máxima prevista aqui é de 12 graus. Então, olha que coisa mais bonitinha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem as cadeirinhas, tá vendo? Que você pode sentar, vir aqui tranquilo, ficar admirando a vista. Ali mais cadeirinhas. As cadeiras, né? Ninguém rouba, mas tem uma correntinha ali nelas. Então, é bem tranquilo aqui de passear, sem roubo, sem nada. E aí, queria conversar com vocês para saber o que vocês pretendem da vida. Porque assim, quando você vem para o Canadá, você muda de vida, né? Você deixa tudo que você tinha do Brasil para trás
você muda de vida, muda a perspectiva, muda o seu ritmo, o seu, obviamente, local que você mora, mas também com o que você trabalha, as suas perspectivas, o seu tempo. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai montar o nosso plano de sair do Brasil. O que você quer fazer com o seu tempo, né? Porque no Brasil as coisas são bem rápidas, são tudo meio corrido, todo mundo trabalha muito, corre muito, e é trânsito para ir para o trabalho, voltar para o trabalho, botar a criança na escola e tirar a criança da escola, levar para as atividades. Aqui é mais suave. Aqui o tempo é bem mais suave. Então você consegue aproveitar melhor o seu tempo. O canadense não é igual ao americano, que tem aquele padrão workaholic louco de trabalhar, trabalhar, trabalhar para ganhar, ganhar, ganhar e comprar, comprar, comprar. Muito pelo contrário. Aqui eles não são esse padrão consumista. E então aqui é mais tranquilo. Você tem os seus horários de trabalho. Deixa eu ver, esse banco aqui tá seco, não consigo sentar. Aqui, obviamente, você tem os horários de trabalho. Oi, gente que tá entrando, tudo bem? Você tem o seu horário de trabalho a cumprir, o horário de trabalho básico do canadense, né, de desk job, que é o que chama assim, é de 9 da manhã às 4, 5 da tarde. Claro que se você trabalha em hospital, plantão, McDonald's, supermercado, o horário às vezes é estendido, mas depois do seu expediente, do seu horário de trabalho, deu a sua hora, o canadense ó, vazou. Não tem muito essa história de trabalho extra, levar trabalho para casa. Tá falando de uma forma geral. É claro que existem exceções. Então, assim, e aqui o que você ganha, eles gostam de gastar com as coisas deles mesmo, com reforma de casa, com jardinagem, com encontro com a família, viagens às vezes. Mas eles não têm aqui aquela coisa de consumista, comprar um tênis, uma bolsa, um carro, o melhor carro. Não, aqui os carros são bons, as pistas são boas, então não tem por que você ficar trocando de carro todo ano. Não tem para quem ficar mostrando as coisas, porque ninguém liga muito para a marca aqui. Vários canadenses compram roupas de segunda mão, né? Mesmo assim, os canadenses mesmos vão nessas lojas de segunda mão e compram roupa. Vários compram roupas em lojas de marcas desconhecidas, em shopping. Então, quando você vai aqui nos polos que tem, como é o nome? Que tem outlet aqui no Canadá, você vê mais estrangeiro. Você não vê muito canadense. Eles realmente não se importam muito com isso. Eles querem uma vida mais tranquila. Então, eles topam trabalhar menos horas por dia, menos dias na semana, ganhar menos e ter uma vida mais significativa, vamos dizer assim, com a família, com as pessoas que gostam, com o cachorro, com os passeios que tem que fazer. Então, eles curtem bastante isso. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Quanto tempo eu preciso para preparar tudo antes de mudar? Depende. Depende do seu ritmo. Você vai precisar juntar dinheiro. Eu não sei qual é a sua profissão, então quanto tempo você demora para juntar dinheiro? Quanto dinheiro você precisa para vir? Depende. Depende do número da sua família, né? Porque aqui no Canadá você tem que fazer o Proof of Funds, que é provar os seus fundos, os seus dinheiros, né? Que você tem para vir para cá para conseguir se manter. Então, você tem que provar, em média, se você vem sozinho, né, para uma pessoa, é 14 mil dólares no ano, mais 4 mil dólares por pessoa da família. Então, 4 mil dólares, vamos dizer assim, deixa eu virar porque tá batendo muito sol na minha cara. 4 mil dólares canadenses por pessoa da família. Então, se você vem para cá, é importante você ter essa programação. Digamos que você vem em casal, como eu vim, você vai precisar ir no seu Proof of Funds, vamos dizer, de 20 mil dólares canadenses. O dólar canadense está mais ou menos R$4. Então, você vai precisar de 80 mil reais só de Proof of Funds. Só para provar que você tem condição de se manter um ano, 80 mil reais. Tá? Se você vem fazer um college, por exemplo, o college custa em média, um ano de college custa em média 17 mil dólares.
Então, mais o que você vai comprar de livro, de material, custa mais ou menos isso aí, 17 mil por ano. Então, mais 17 mil, se você for multiplicar por 4, vai dar uns 70 mil que você vai ter que juntar. Mais o que você vai gastar aqui para mobiliar a sua casa, né, para pagar o seu aluguel. Então, assim, eu moro em apartamento aqui, tá? Meu apartamento tem 2 quartos, eu moro num prédio, tem 3 andares, não tem elevador. E eu moro aqui e o meu aluguel é 1.325. Mas no aluguel que a gente paga já vem incluso condomínio, luz, água e aquecimento. Então, assim, tudo para eu morar é 1.350, mais ou menos, tá? Dólares canadenses. Então, vezes 4, isso aí, se fosse 1.500, daria 6 mil reais por mês, tá? Um apartamento de 2 quartos, mais ou menos. Deixa eu ver se esse banco aqui tá molhado. Tá menos molhado. Então, daria mais ou menos o preço aqui do meu aluguel que eu pago é 1.500 dólares, mais ou menos, no mês. Só que vem tudo incluso, como eu disse para vocês. Vem água, luz, gás, incluso. Eu não tenho que pagar nada a mais por isso, tá? O que eu acho bastante vantajoso. Quando eu morava em São Paulo, eu pagava 4.200 só de aluguel. Sem contar o condomínio, a luz, todas essas outras coisas. Então, aqui você paga tudo junto. Quando você aluga uma casa, casa é mais caro, tá? Então, uma casa aqui, você vai alugar aí por pelo menos uns 2.000 dólares por mês. Mas na casa você tem que pagar água, luz, gás, tudo isso, tá bom? Então, eu fiz a comparação com a Bruna, mais ou menos, de quanto que a gente gasta no ano entre morar em apartamento e morar em casa. Ela mora em casa, eu moro em apartamento. A diferença entre morar em apartamento e morar em casa me gera uma economia de mais ou menos 12, 13 mil dólares no ano. Então, isso é uma coisa que você, imigrante que vem para o Canadá, tem que pensar. Porque muita gente quer morar em casa, né? Mas casa tem, além de ser mais caro, aqui casa tem os seus perrengues, porque você precisa cortar a grama, tirar a neve, fazer toda a manutenção da casa. As casas são grandes, tem basement. Então, assim, é mais tempo para limpar, é mais tudo isso. Para mim, sou só eu e meu marido, morar em um apartamento é mais do que suficiente. E pra gente gera uma economia bem boa. Uma perguntinha aqui, onde eu moro? Eu moro na cidade de Sault Ste. Marie, tá? Fica em Ontário, na fronteira com Michigan, nos Estados Unidos. Então, fica na região norte de Ontário, fica mais ou menos uns 650 quilômetros de Toronto. E eu moro na fronteira com os Estados Unidos. Para atravessar nos Estados Unidos ali, a ponte deve ser 10 minutos para atravessar. Então, para a gente é uma localização bem boa, a cidade é bem tranquila. Deve ter uns 70, 75 mil habitantes. Aqui tem um college público, mas entenda-se, college público financiado pelo governo, mas você paga. Então, o college público que tem aqui é o Sault College. E tem o Algoma University, que é uma universidade, que tem os cursos de bacharelado, pós-graduação, mestrado. Então, a cidade recebe muitos, muitos imigrantes. Porque o governo canadense precisa de imigrantes? Mais ou menos, ele precisa de gente para sustentar a máquina, né? Então, lembre-se, imigrante é a força motriz, é a força de trabalho que toca o Canadá. E imigrante é quem paga os colleges. Então, é uma coisa bem, assim, díspare, porque quando você vai ver o preço do college para o canadense, do curso que eu faço, por exemplo, o curso que eu faço por período, por semestre, por ano, custa mais ou menos 2.000 dólares no ano. Para mim, que sou imigrante, que sou estrangeira, estudante internacional, o curso custa 17 mil dólares. Então é bem mais caro para o imigrante. Obviamente, as faculdades adoram imigrantes por causa disso, né?
Então lembre-se que quando você for procurar um college, você vai ver a tuition, lá as fees, você não vai ver a fee do domestic, a menos que você seja canadense, né? Se você não é, você vai ver as fees, procurar a fee do International Students. E as fees do International Students são, assim, quase 10 vezes mais cara do que do nacional, beleza? Moro em Toronto, querendo me mudar. O que levou vocês a essa cidade? Olha, a gente escolheu a cidade, na verdade, porque eu fui aceita no curso aqui. Quando a gente procurou vir para cá, para o Canadá, a gente sabia que a gente queria algumas coisas. A gente queria uma cidade menor, não uma metrópole, porque o custo de vida é mais baixo. Outra coisa que a gente queria é que fosse uma cidade próxima dos Estados Unidos. Por questões de viagem, translado, a gente sempre viaja para os Estados Unidos, conhece bastante coisa, então para a gente era uma coisa importante morar perto dos Estados Unidos. E eu apliquei para algumas cidades, né, o college para algumas cidades, e aqui eu fui aceita, foi o primeiro college que eu fui aceita, então a gente veio para cá. É uma cidade bem hospitaleira, bem boa, o custo de vida é bem menor do que de Toronto, certamente. Tem emprego, você vê em todos os lugares hiring, maioria, né, do pessoal contratando para emprego entry level, mas tem bastante emprego, tem bastante demanda de emprego aqui, porque tem algumas empresas grandes. Então tem a Algoma Steel, que é uma empresa de mineração, tem a Tenaris, que é uma empresa internacional, inclusive, que faz coisa de fio, cano, essas coisas assim. Tem uma área portuária aqui, então também tem essa demanda. Tem a OLG, que é uma coisa de jogos, tipo Mega Sena, essas coisas assim. Tem a Polaris, que é uma empresa de impressão, que é quem faz a impressão dos jogos da OLG. Então, tem bastante coisa aqui. Aqui tem os trabalhos públicos, né? Então, tem o Ontario Health Service, tem o Ontario Service, tem uma parte aqui do Ministério da Floresta, Preservação, essas coisas assim. Então, assim, empregos aqui tem. Não sei dizer quanto a média de salário aqui, se é melhor ou maior que Toronto, mas o custo de vida aqui é menor. Então, talvez no fim do dia isso vale a pena. Qual que é a minha profissão aqui? A minha profissão aqui é a mesma profissão que eu tinha no Brasil. No Brasil eu sou médica, pneumologista e professora de medicina. Aqui eu continuo sendo tudo isso. Na faculdade que eu dou aula, uma faculdade no interior de Goiás, onde eu morava antes, eu já dava aula de medicina lá. E a faculdade topou me manter com as aulas online, porque não tinha outro pneumologista para dar aula. E né, eu tenho um bom feedback dos alunos, então eu continuei dando aula online. E eu continuo sendo médica, atendendo meus pacientes online. Isso é permitido, tá? No Brasil, que você faça telemedicina online com pacientes do Brasil. Eu não estou infringindo nenhuma lei do Canadá e nenhuma lei brasileira. Eu não posso atender pacientes canadenses, nem pacientes aqui no Canadá, né? Mas online, pacientes brasileiros eu posso atender de qualquer lugar. Então, por enquanto, aqui, neste momento, eu ainda não tenho um emprego canadense. Estou fazendo minha prova de validação aqui do meu diploma. E se tudo der certo aí, nos próximos meses eu devo ter alguma resposta de se eu passei ou não, porque demora bastante para sair o resultado da prova. E aí eu vou poder aplicar para algumas províncias, se para eu ser médica, né? Aí você faz um período de medicina sob supervisão de uns 2 ou 3 anos. Depois disso, você é aprovado lá no seu período probatório e depois disso você passa a ter full license aqui no Canadá. Então, estamos aí na luta. Meu marido trabalha aqui, ele é gerente de restaurante. Meu marido é brasileiro, a gente veio junto, ele é gerente de um restaurante aqui na cidade. Foi o primeiro emprego que ele encontrou já de gerente de restaurante. Então, isso é uma coisa que todo mundo precisa saber, que não é necessário você começar de um emprego entry level se você tem um inglês bom, se você tem um currículo bom, né, experiência na área que você está aplicando. Agora, realmente, se seu inglês é, né, meio ruim, meio capenga, se você não tem tanta experiência para os empregos que tem aqui oferecendo, aí você tem que entrar no entry level mesmo. O que é o emprego entry level? Caixa, estoquista, limpeza,
dishwasher, né, lavador de prato, como é o nome? Server, garçom não consegue entry level, porque você tem que falar em inglês e você não vai compreender o que as pessoas fazem, mas para estoquista, para repositor, para caixa, você consegue, tá? Trabalhar McDonald's, essas coisas assim. Agora, se você tem um inglês muito bom, você já pode aplicar para vagas boas se forem compatíveis com o que você faz ou fazia no Brasil, né? Então a gente até conversou com um brasileiro recém-chegado aqui, que ele fala o inglês super bom, tem experiência em áreas administrativas, financeiras, ele queria aplicar para dishwasher, e a gente falou com ele, não, fi, faz isso não, aplica aí para assistente administrativo, para assistente financeiro, você tem um inglês bom, você não precisa começar assim. Então, isso é uma das grandes falácias que o pessoal, né, gosta de falar, que você tem que vir para cá e começar do entry level, não é verdade. Não tem problema nenhum você começar do entry level, tá bom? Mas se você tiver um inglês bom, quanto melhor o seu inglês, melhor vai ser o trabalho que você arruma, melhor vai ser sua remuneração, mais fácil você vai se desenvolver aqui no Canadá. Então, da pergunta lá, né, que fizeram no comecinho, quanto tempo demora a sua programação? A minha programação com meu marido demorou 12 meses. Mas a gente já vinha juntando dinheiro há 2 anos para vir para cá sossegado, sabendo que eu não trabalharia aqui, que eu trabalharia para o Brasil. Agora, tem gente que depende do que você vai fazer. Por quê? Porque no seu plano Canadá, você precisa, além de juntar dinheiro, então, dinheiro que eu falo, aí põe na sua conta aí pelo menos uns 200 mil reais, tá? Para poder vir. Então, você precisa juntar esse valor e você precisa fazer a prova de inglês, que vai ser o IELTS, né? O IELTS aí do Brasil. Ou, se você for para um college, pode ser o TOEFL também. Então, você vai ter que se preparar para fazer a prova, para ter pelo menos uma média no IELTS. Aí você precisa tirar uma média de pelo menos 5 em cada banda, tá? Para entrar nos cursos do college. Então, precisa melhorar seu inglês se você não souber. Então, você vai precisar juntar dinheiro, fazer a prova de inglês, traduzir seus documentos. Então, são coisas que você já faz do Brasil. Você traduz seus documentos, porque aí você paga em real, né? Você não precisa pagar em dólar quando você estiver aqui. Porque se você for aplicar para o college, você tem que traduzir seu histórico escolar, sua certidão de nascimento, certidão de casamento, essas coisas tudo. Então, você vai precisar traduzir documentos. Eu e meu marido, a gente traduziu tudo. Então, certidão de casamento, certidão de nascimento, carteira de motorista, histórico escolar, diploma, todas as certificações que tinham. Meu marido tinha pós-graduação, então a gente fez isso. Eu tenho residência médica, então a gente traduziu. Então, assim, foi um ano traduzindo o documento, só de tradução do documento. Então, você vai precisar disso. Deixa eu ver mais o que precisa para vir para cá que você já faz do Brasil. Mais o que precisa? Então, prova de inglês, Dinheiro, documento, dinheiro, é basicamente isso. Aí você passaporte, aplica, né? aplicação, Obviamente, passaporte, você vai precisar fazer. exame médico, biometria. Mas aí você vai aplicar para o college aqui, caso você venha imigrando com college, você aplica para o college aqui e aí quando você for aceito, o college vai te dar uma cartinha dizendo que você foi aceito e aí você vai aplicar para o seu visto de estudante. O visto de estudante demora em média de 12 a 14 semanas para sair. Então veja, 3 meses, tá? Então, você não consegue aplicar para um college com um mês para começar as aulas. Não dá tempo do seu visto sair. Então, você precisa aplicar para o college, por exemplo. As aulas aqui, a maior parte dos cursos começa em setembro. Então, você faz a aplicação para o college no ano anterior, lá em julho, agosto do ano anterior, tá bom? Porque aí o college vai te dar a carta de aceitação, por exemplo, em setembro, e aí vai sair o seu visto de estudante em dezembro, e aí em janeiro você já tem que pagar 25% da sua mensalidade para garantir a sua vaga do college. Tá? Então, dos 17 mil, você já paga ali uns 3 mil só para garantir a vaga do college. E aí até julho você paga, completa os 50% de pagamento. Então, assim, é uma pancada de dinheiro que você tem que gastar no começo.
E aí, quando você tem o seu visto de estudo liberado, já sabe para onde você vai, tudo certo, você precisa pensar onde você vai morar. E aí você tem que começar a procurar imobiliárias. Então você começa a procurar imobiliárias aqui no Canadá. Dá para fazer isso online, dá para fazer isso sozinho, tá? Você não precisa de agente para fazer isso. Ah, mas eu não falo inglês. Ah, mas eu tô inseguro para fazer. Olha, se você não fala inglês, você não pode nem vir para o Canadá, porque tem que falar inglês para vir para cá, tá? Mas assim, você procura lá na cidade que você tá, as principais imobiliárias, da onde tem as imobiliárias reconhecidas, entra no site das imobiliárias, igual você faria no Brasil, tem fotos dos apartamentos, na maioria, pesquisa, entra em contato e aluga. Foi assim que a gente fez. A gente entrou em contato com a imobiliária, viu uns apartamentos que tinham interesse. Em 3 dias a gente tinha fechado o nosso apartamento. Eles, como a gente era estrangeiro, né? Eles pediram para a gente antecipar, acho que 4 aluguéis. Então, né, de 1.300 aí a gente antecipou 4 aluguéis. A gente deu mais um dinheiro, uns 6 mil reais aí, 6 mil dólares de antecipação, mas que obviamente quando a gente chegou aqui isso foi descontado nos meses, né? Então a gente ficou 4 meses sem pagar aluguel, não foi fiança, nada disso. Então foi o que a locadora pediu, a gente fez e alugou e não teve problema nenhum, desde que você alugue com uma imobiliária reconhecida, né, garantida, eles têm o selo aqui de garantia de imobiliária real, funciona direitinho. E você chega aqui, mora, começa a estudar, vai procurar emprego, vida que segue para todo mundo. Mas olha, aqui terça-feira, tranquilo, nada, ó, tô aqui com o celular, vida de boa. Então, assim, a cidade tem uma infraestrutura boa, uma cidade do interior, lembre-se, é uma cidade do interior. Então, assim, grandes redes de restaurante não tem, mas fast food tem todos aí. Tem Burger King, tem Popeyes, tem McDonald's, Wendy's, Subway, Pizza Hut, KFC, Domino's, Taco Bell. Então, fast food tem o igual para todo mundo. Restaurante tem os restaurantes locais, mas grandes redes, assim, igual Olive Garden, não tem aqui, tá? Aqui tem de supermercado Walmart, que você encontra tudo, e tem os supermercados comuns aqui no Canadá também, tem o Toronto e o Metro. Tem o Toronto, tem o Food Basics e o Metro, que você encontra em outras cidades, como Toronto, por exemplo. Tem o No Frills aqui também, que é um supermercado mais acessível. Mas você vive uma vida bem boa, bem tranquila aqui. E uma coisa que precisa saber é que o canadense trabalha o mínimo para sobreviver. Muita gente trabalha aqui o mínimo para sobreviver mesmo, não quer fazer grandes reservas e aí, infelizmente, quando chega na velhice, não tem uma aposentadoria muito boa, aí tem que viver de benefício do Estado. Tem uma coisa aqui que né, tem em todo o Canadá que chama Food Bank, são locais de doação de comida. Então você pode ir nos food banks, aqui na cidade deve ter uns 5, você pode ir nos food banks, e aí cada food bank tem a sua lei própria, né, a sua organização própria, e aí você consegue pegar alimento. Então, por exemplo, no food bank que tem lá no college, tem um food bank dentro do college, tem vários alimentos disponíveis, você pode pegar até 6 alimentos. Então você escolhe lá 6 e leva para casa. Eles não pedem comprovação de pobreza, né? Então você não precisa demonstrar que você não tem dinheiro, não precisa mostrar olerite, contra-cheque, nada disso. Mas vai do bom tom de cada um de saber que isso é uma política assistencial para pobres. Então, se você não precisa pegar a comida dos pobres, não pegue, né? Oi, Canadé, tudo bem? Então, assim, chegou muito imigrante agora aqui na cidade, lá no Food Basics, lá no Food Bank do College, eles estão até restringindo um pouco, tendo que fazer você tem que pegar o ticket para poder ir, porque não tem mais vaga para todo mundo ir, igual ia antigamente. Mas aqui na cidade tem outros food banks que você pode ir, cada um abre num dia da semana, e aí você consegue se alimentar durante a semana baseado nessa política de doação de comida. Mas veja, é doação de comida, minha gente. Se você tem dinheiro para comprar comida, não vá pegar comida de doação, né? É feio, eu acho. Mas, né, vai da consciência de cada um.
Então tem muita gente que pega para economizar, tem muita gente que pega e, sei lá, revende, pega e doa depois de novo, enfim, tem uns esquemas meio estranhos. Mas é isso que vocês precisam saber, que aqui dá para viver muito bem com menos, né? Quando você ganha em canadense, claro, em dólar canadense, você vive aqui com dólar canadense. Agora, se sua renda vier toda do Brasil, aí você vai, né, precisar ganhar muito no Brasil. Mas aqui o foco é viver bem, o foco é qualidade de vida, o foco é família, o foco deles é estar bastante em contato com a natureza, é fazer esses ecoturismos, eles gostam bastante. E é basicamente isso. Aqui não tem, talvez, os grandes empresários, né? Obviamente, sejam assim, esses loucos por trabalho, trabalhando 24 horas por dia. Mas a maioria da população não faz isso. E se você vier para cá, isso em todo o Canadá, né? Como o canadense não gosta de trabalhar muito assim, né? Ele faz o que tem que fazer ali da profissão dele, mas não é aquela coisa além. Igual no Brasil a gente tem o costume de fazer. Você, como brasileiro que vem para cá e faz o além, faz aquele pouquinho a mais, rapidamente você consegue ser promovido, você é bem visto e você consegue posições melhores porque você desempenhou melhor que o canadense. Então eles não têm esse protecionismo. Se você está trabalhando bem, eles querem alguém que trabalhe bem. Certo? Combinado? Vou filmar mais um pouquinho aqui do parque para vocês. Ó. Aqui o parque. Tem um porto aqui perto, então deu para ver, deu para ouvir o barulho do navio, né? É um parquinho aqui, ó, minha gente, dia de sol, 7 graus no momento. Então tudo bem tranquilo, não tem perigo ficar com o celular no meio do parque, ó, uma polícia passando lá no fundo, só para dar oi mesmo, porque não tem nada aqui. Você vê vovôs caminhando, famílias com criancinhas, é super tranquilo, aqui a qualidade de vida é, nossa, excelente comparado com o que a gente tinha no Brasil. Então, recomendo, faça seu plano. Vou deixar essa live gravada para quem quiser ver. Depois, se tiver dúvidas, mande lá nos nossos comentários. Tá bom? Tchau, gente. Bom dia aí, bom feriadão.